vamos nós, Carrossel do Brasileirão, Internacional e Esporte Clube do Recife. Vamos lá, vamos destrinchar o confronto dessa primeira rodada. Lembrando sempre para você, agradecendo o apoio e pedindo para você deixar o seu like. Deixa o seu like, curte a nossa transmissão aí, compartilha com a galera, se inscreve no canal, ative as notificações e acompanhe o Carrossel do Brasileirão aqui no HFD. Lembrando que tem Liga do Cartola, vai lá no Cartola FC, conheça a nossa liga, entra no Instagram para você conhecer direitinho as regras, o link vai estar aí na descrição do vídeo e você participe da nossa liga que vale prêmio e é de graça. Vem com a gente, até sexta-feira, vamos avaliar aí nas primeiras rodadas do campeonato um possível fechamento da liga para todos concorrerem da mesma forma, desde o começo da competição. Certo, Internacional e Esporte, então é o confronto. O Inter que tem o Miguel Ángel Ramírez começando seu trabalho por aqui no Brasil, disputa a final do Campeonato Gaúcho no momento em que estamos gravando o vídeo, perdeu o primeiro jogo para o Grêmio por 2-1, não sabemos ainda quem foi o campeão, e teve o retorno aí do meia Tyson na equipe do Internacional depois de 11 anos, contratou o atacante Carlos Palacios, também chileno de 20 anos, inclusive já acompanhado já pelo Ramírez, há algum tempo lá da União Espanhola do Chile. O Rodinei volta para o Flamengo, vai acabar o contrato, e o Juan Manuel Cuesta, uma promessa de 19 anos do Independiente Medellín, talvez reforce o time gaúcho, mas ele viria por enquanto para reforçar o time sub-20 do Internacional. Nathanael foi embora para o Atlético Goianiense, o Zeca foi emprestado para o Bahia, Leandro Fernandes, e o Zeca já está no Vasco inclusive, não está mais no Bahia. Leandro Fernandes foi pro Nacional do Uruguai, foi jogar lá com o D'Alessandro. O Wendel foi pro Cuiabá, o Guilherme Pato também, o Dudu ficou lá no Atlético Goianiense, não voltou ao Internacional, já assinou em definitivo com o Dragão. O Matheus Jussa foi pro Fortaleza por empréstimo, e o Kehler, goleiro de 24 anos, também foi por empréstimo para Chapecoense. Emerson Júnior, goleiro campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi pro Figueirense. Lucas Wingert, goleiro também de 21 anos, já goleiro no Internacional, hein? Rapaz, e o Marcelo Lomba ainda é titular, com tanto goleiro, foi emprestado pro Paraná. Pedro Lucas, centroavante, jogou o Paulistão pelo Mirassol, possivelmente jogue também a Série D por lá. O Bruno José destacou no Brasil de Pelotas na Série B, foi contratado pelo Cruzeiro. E o Abel Hernandes, que foi emprestado ao Fluminense, ainda tem algumas negociações em andamento. O Sarrafiori voltou de empréstimo do Coritiba, e o vínculo dele vence no fim de 2022, mas ainda não tem definição sobre o futuro do Sarrafiori, e também não tem definição por quanto tempo ainda o Miguel Ángel Ramírez fica aqui no Brasil e no time do Internacional, que se enrolou todo no grupo da Libertadores. Nesse momento do vídeo perdeu já o Grenal, o Miguel Ángel já chega perdendo o Grenal, e aí já se complica o Internacional, mas ainda dá para acreditar no trabalho do espanhol aí pro Brasileirão, Jefferson? Eu acho que brigaram demais por ele, e quando conseguiram trazer não queriam que ele viesse. Porque o Abel fez um trabalho muito bem organizado. Exatamente. No ano passado, e aí não tinha feito, já tinha um pré-contrato, até torceram para que o São Paulo conseguisse contratar ele, para eles poderem cancelar o pré-contrato, mas agora tem que aguentar o treinador. Ele vem com as suas ideias que não tem nada de diferente, não tem nenhuma inovação igual o São Paulo tentou fazer, igual o Jorge Jesus tentou fazer, igual o Abel Ferreira tentou fazer. Não tem nenhuma inovação, é a mesma coisa que qualquer treinador brasileiro poderia fazer. A única inovação que ele tentou fazer foi colocar o Patrick de ponta esquerda, que não deixa o cara, não permite que o cara jogar. E aí os jogadores foram percebendo isso, claro. Estão tentando trabalhar, estão tentando correr, estão tentando lutar, mas infelizmente não consigo observar que ele de fato termine o campeonato como treinador do Internacional. Ele é muito contestado, e aí tem a Libertadores, a gente olha o grupo do Inter na Libertadores, o Inter ele é primeiro. A próxima rodada, o Inter tem 9 pontos, junto com o Táchira, que tem 9 pontos. Táchira ganhou de 7-0 do Always Red. E o time da Margarina vai vir jogar. Então o Inter deve classificar. Mas veja, um grupo desse, você sofrer para classificar, você tem 3 vitórias e 2 derrotas, então é extremo. Inclusive perdeu pro próprio
time da margarina. Então não é confiável. O trabalho que está sendo feito do Ramírez não é um trabalho confiável a ponto de deixar a torcida tranquila, acreditando que o time do Inter vai chegar lá na frente. Claro, é muito melhor que todos esses times que a gente colocou do 10º para baixo. É um time que joga sozinho. Se o Saravia voltar, se o Bosquilha voltar, joga mais sozinho ainda, não precisa nem de treinador. Mas não é aquela segurança toda que nós tínhamos no time do Inter ano passado, por exemplo. Que a gente podia olhar e falar assim, não, o time do Inter vai brigar pelo título. Esse ano, não acredito que brigue pelo título, mas acredito que chegue na Libertadores fácil. Com esse monte de vagas que tem, pelo menos a pré-Libertadores ele belisca sem problema nenhum, que o Serginho Marculino não assista esse vídeo, senão ele vai querer falar comigo por um monte de tempo. Mas eu não considero o time do Inter com força para chegar no título brasileiro do jeito que chegou no ano passado. Também não, como você bem disse, no final das contas, acho que o Inter ficou até envergonhado de chegar no Ramírez e falar, professor, então, não quero mais, não vai dar certo, fica onde o senhor tá e eu vou ficar com o Abelão. Porque foram detalhes, inclusive num jogo contra o próprio Sport, em que o Marcelo Lomba faz uma tremenda de uma besteira no lance, em que um balão é dado para dentro da grande área, ele acha que a bola vai sair, a bola não sai, aí segue o jogo, o Sport faz um gol. Ali, praticamente, o Inter perde o campeonato. Depois o jogo com o Flamengo tem toda a confusão da expulsão, tem o jogo com o Corinthians, que também jogou a vida naquela última partida, não brigava por mais nada, e o Inter acabou perdendo algumas chances, fez até gol, mas impedido. Teve um lance duvidoso também no toque no braço do Ramiro. Enfim, dentro de tudo que aconteceu até na temporada, o Abel chegou e pôs ordem na casa e os caras compraram a ideia e praticamente por uma falha de percurso, não tiram o Inter da fila. Agora, para esse ano, chega o Miguel com uma ideia totalmente diferente de jogo do Abel Braga, uma coisa que não vai se concretizar da noite para o dia, ele mesmo diz isso. Não tem condição de colocar um estilo de jogo dele tão cedo, pelo menos aí vai de meia temporada até uma temporada para ele realmente dizer, não, agora o Inter joga da forma que eu gosto, que eu entendo o futebol e que eu me mostrei ao futebol com o Independiente Del Valle. E isso também, claro, depende muito dos jogadores. Como o Jefferson falou, se você ficar colocando os caras para jogar numa posição que não gostam, do jeito que o futebol é mimizento hoje, não vai funcionar. Mas acho que a pressão já é grande, a torcida já meio que enxerga que as coisas não andam bem, que podem não funcionar da forma que se esperava, já que no Brasil ele sempre esteve na primeira lista de treinadores de muitos times. E não vou estranhar não, hein, Jefferson, se não pintar o Abelão lá de novo, hein. Eu acho que dependendo do resultado desse campeonato gaúcho e das primeiras rodadas de campeonato, pode pintar o Abelão lá ainda, hein. E tem a Libertadores, né? Você ainda não está classificado, né? Exatamente. E mesmo que classifique, né, é uma incógnita. Exatamente. Pra próxima fase. A primeira fase que você faz já foi colocada bem em xeque. Vai dar um pênalti, que beleza. E aí foi colocado bem em xeque e você pode não classificar, é difícil. Claro que é difícil você não classificar, porque tem que tirar saldo de gols e tudo mais, mas muita coisa acaba acontecendo. E aí, se for eliminado da Libertadores... E aí, outra coisa, tem também a segunda fase da Libertadores, as oitavas de final, elas estão por aí, você não tem muito tempo para treinar, para colocar suas ideias, e em colocar todas essas ideias, o Ramírez pode, de fato, acabar caindo. E aí, se cair, antes do Abel assinar com o time de fora, o Abel vem para treinar o time do Inter sem problema nenhum e é muito mais aceito do que o próprio Angel poderia ser em qualquer momento. Pois é, mas dentro daquilo que você disse dos caras jogarem até sozinhos, se jogarem o que sabe, realmente o Inter briga e chega, talvez com tranquilidade, na Libertadores mais uma vez, não entre os 4, que a gente já tem os nossos 4 postulantes a título, mas deve brigar ali entre quinto e sétimo, dependendo de quanto vai ser o G dessa temporada. Do outro lado veio o Sport, tinha até um trabalho que começou muito bem com o Jair Ventura na última temporada, chegou a figurar entre sexto e oitavo colocado na tabela, né? Vinha tirando pontos importantes de clubes
que disputavam o título, mas de repente degringolou tudo. Deu tudo errado, o Sport brigou para não cair até o final do campeonato, o Jair Ventura começou mal a temporada, foi mal demais na Copa do Nordeste e foi demitido. O Sport agora disputa a final do Campeonato Pernambucano com o Náutico, não sabemos ainda quem é o campeão hoje no dia da gravação, mas fato que o Sport também foi ligeiro para trocar o treinador, porque no Brasileiro só pode trocar uma vez. O Humberto Louser vem da Chapecoense, com a panca de ter sido campeão da Série B. O Maxwell, atacante, vem emprestado pelo Kalmar da Suécia, vem pro Sport. O Jonas Toró vem do São Paulo. O Neilton, mais uma vez o Neilton rodando pelo Brasil, vem do Coritiba, vai jogar lá por empréstimo. Santiago Trellis também. Thiago Lopes, meia, assinou em definitivo com o Sport. O Sabino, zagueiro, que é outro, além do Laércio, eu não entendo porque não ficou no Santos, fez um grande campeonato pelo Coritiba. Zé Wellison, volante emprestado pelo Atlético Mineiro. O Renteria também do Atlético Mineiro, volante por empréstimo. Foram embora o Bruninho, meia, o Lucas Venuto, atacante. O Maxwell, atacante, não deve ser aproveitado. O Vinícius Popó também chegou ao final do empréstimo, foi embora. Marcos Serrato, volante. E Jair Ventura, como a gente disse, foi demitido. E o Hernani Brocador também ficou um impasse se ficaria ou se não fica na equipe do Sport, mas aí em contrapartida chega um cara para reforçar a equipe do Leão, que é o André Balada. A terceira passagem do André pela equipe do Sport, já está regularizado, deve fazer a sua estreia já contra o Internacional e vai mais uma vez jogar de centroavante na equipe do Sport, que também fica com o Thiago Neves, se renova também com o Thiago Neves para essa temporada. Jefferson. Candidato entre os primeiros para ser o último do Campeonato Brasileiro. O time do Sport faz um início de temporada muito ruim em vários sentidos. O treinador que vem tem que fazer o jogo com os jogadores que foram pedidos pelo outro treinador, que ele não pediu ninguém para vir. E aí ele tem que pegar a ideia do outro treinador para colocar isso em prática. Tem um monte de jogador que é quebra de elenco, e aí André Balada e Thiago Neves, se eles não se derem bem, a coisa não funciona, e se derem bem não vai funcionar porque eles vão pra balada, vão passear, e aí Zezé. Então aí tem coisas que infelizmente não dá. Por sorte não caiu no ano passado, mas esse ano é muito difícil. Se o time do Sport escapar do rebaixamento esse ano, eu vou me surpreender extremamente. Porque o que fizeram, como esse desprojeto que eles vão fazendo desde o ano passado, sempre acaba culminando no rebaixamento. E o Sport é extremamente candidato para isso esse ano. Alguns clubes que vêm da Série B, eles trabalham para chegar na Série A, e aí parece que quando chegam, eles começam a trabalhar para cair de novo. O Sport, o Avaí, outros times que sobem, Criciúma, Joinville, América Mineiro, esse ano que o América tá diferente, alguns outros aí, o próprio Náutico quando chega, Santa Cruz quando chega, eles parecem que ralam para chegar na Série A, e quando chega fala, não, agora a gente pode começar o projeto da Série B de novo, a gente voltar ao cenário do futebol com o título da segunda divisão. Não dá para entender, quase cai ano passado, e para esse ano o que eles trazem é o André Balada. Se o Brocador não jogava, vai jogar o André Balada, tá bom, E o Thiago Neves, qual a motivação que ele tem de continuar? Não sei, acredito que nenhuma. Não deve permanecer lá por muito tempo, não deve ficar até o final do contrato, como você bem disse. Pode ainda desandar o caldo lá com alguns jogadores. E aí você quer se manter na Série A, você tem um trio de ataque, por exemplo, para estrear na competição com Neilton, Jonas Toró e André Balada. Aí o Inter vai e faz 1-0. Segundo tempo, o Inter tem um time expulso. Não, então vamos pra cima pra ganhar o jogo. Chama o Trellis. Pelo amor de Deus, cara. Vamos fazer chover. Tá louco. Não dá, né, gente? Não dá, né? Vai cair. Pra mim também cai o Sport. Muito difícil se manter na Série A. Deve ser talvez o primeiro time do Z4, pra ser bonzinho. Fica em 17º. Porque aí o Cuiabá pode ficar mais, o Juventude é um maior candidato, a Chapecoense é maior candidato. Então acho que dos 3 que subiram, caem 3 de novo, Cuiabá, Juventude e Chapecoense. E o Sport deve ser
o outro rebaixado aí, na minha visão, para Série B da próxima temporada. Não tem como confiar muito nisso, além do Humberto Louser ser uma incógnita também. Ganhou a Série B, mas também vamos com calma, né? Com um nome desse fica difícil de ganhar, né? Ele devia treinar catando vence, né? Porque não dá, essa coisa não tem o menor sentido. Por que chama um belo de belo? Não dá pra entender, coisa que não dá pra entender, infelizmente. Não dá pra confiar. E é muito difícil você fazer um trabalho. Volto a dizer, muito difícil você fazer um trabalho com alguma coisa que alguém te ofereceu assim de graça. O cara não pediu nenhum desses jogadores. Como você vai se livrar desses jogadores? Aonde que tá o planejamento? Então, você já sabe que vai demitir o cara, não vai. E uma coisa que eu vou dizer, depois eu vou falar bastante na live. Infelizmente, a nossa cultura só funciona quando a punição é boa. E essa punição de não poder demitir os treinadores, mas tá todo mundo demitindo o treinador só para poder demitir de novo. Ninguém tá preocupado em fazer um projeto. Tá todo mundo demitindo o treinador só para poder demitir outro no Campeonato Brasileiro, porque sabe que vai demitir do mesmo jeito. Aí não dá, gente. Os caras estão jogando papelzinho na diretoria, demite ou não demite, porque no Brasileiro só vai poder uma vez. Porque é fato que vai cair muita gente, vai diminuir talvez as demissões? Não creio nisso, porque na hora que começar a cair, eles vão inventar alguma coisa pro cara poder assumir outro clube. Eles vão dar um jeitinho. Na Série B já tem uma cláusula, na Série A vai aparecer também, enfim. Mas a torcida do Sport que nos perdoe, só que o trabalho vem sendo construído para cair. Você não pode ficar brigando 3, 4 semanas com o São Paulo para trazer o Trellis. Foi uma novela danada. E o Toró. Não, porque o Toró não queria nem ir, né? Até porque para chover no Nordeste também é difícil. Com todo respeito, ele claro. Vai secar, não vai ter jeito. Vai secar o futebol do cara. E você, enfim, o Neilton é outro. Não tem como crer no Neilton, né? Por mais que vá bem no Campeonato Pernambucano, não tem como, não é jogador de Série A, nunca será. É difícil a situação, pode ser que o milagre aconteça, né? Vai que dá um jeito aí, a reza seja forte, mas o Sport é fadado a jogar a Série B em 2022 também pra mim. Deve ser até o primeiro da Z4 ali em 17º, já tá bom pra caramba. Fala a verdade, diga-se de passagem, esse é o Carrossel do Brasileirão, você veio com a gente, tamo junto, videozinho aí dos nossos amigos de canal, e você acompanha o conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, seu comentário, sua pergunta, o que mais você quer saber sobre esporte e internacional. Vem com a gente, o Serginho Marcolino com certeza vai dar aquela cornetada no vídeo aí nos comentários. Tamo junto, aquele abraço, fiquei com Deus. Fala galera do HFD, é o São Alferes falando. Vim falar do Carrossel do Brasileirão 2021. Vou falar do Sport, vice-campeão do Campeonato Pernambucano, perdeu ontem numa disputa de pênalti pro Náutico, uma confusão no final do jogo, enfim. O Sport, há poucos dias do Campeonato Brasileiro começar, ainda está reformulando o seu elenco, acaba de anunciar o atacante André, com passagem pelo Santos, Corinthians, Vasco, pelo próprio Sport, que fez um grande sucesso. O Sport contrata esse jogador para tentar a mesma sorte que teve na primeira passagem. O Sport, o ano passado, quase caiu para a Série B, escapou por muito pouco mesmo. De todos os nordestinos, é o elenco mais fraco que tem, é um clube ainda que está em reformulação do seu elenco, então eu acredito que o Sport, novamente esse ano, vai brigar para não cair pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser um campeonato bem corrido para não cair, porque tem equipes como Corinthians, Cuiabá, com a primeira passagem agora na Série A, então vai ser uma disputa bem interessante aí pelo Z4. Mesmo que o Sport tenha trocado o seu técnico, Jair Ventura saiu e assumiu o Humberto, que foi campeão pela Chapecoense da Série B de 2020. Galera, forte abraço, conto com o like de vocês. Pessoal do HFD, vamos falar agora de mais um gigante do futebol nacional, um time importantíssimo e que também faz muito tempo sem ganhar um título do Campeonato Brasileiro, desde 1979. Este é o Sport Clube Internacional. O vice da temporada passada ainda machuca, ainda dói. Tem Colorado que ainda não conseguiu digerir de jeito nenhum essa derrota, essa perda do vice-campeonato para o Flamengo.
Mas Miguel Ángel Ramírez tenta entrar no Internacional, fazer com que o time olhe para o para-brisa e não para o retrovisor. O Inter tenta se ajustar, tenta arrumar um pouco a sua estrutura. A chegada do Miguel Ángel Ramírez pode colaborar com isso. O Inter, que não perdeu muitos jogadores em relação à temporada passada, então a gente pode depreender que o Inter tem um bom time, pode lutar por uma disputa, pode lutar muito bem pela Libertadores, pode lutar muito bem por uma outra vaga para a presença da outra Libertadores ou um título brasileiro. Dá para acreditar também, dá para acreditar, porque o Inter agora vai ter o Saravia de volta à sua lateral, o Guerreiro que saiu, mas não saiu, sabe a volta dos que não foram? É mais ou menos disso que aconteceu com o Guerreiro. O Inter vai contar, provavelmente deva contar com o Guerreiro, e é um jogador importante. Thiago Galhardo também fez a volta dos que não foram, bateu, voltou, está aqui de volta no Internacional para fazer um bom campeonato, como o Caio Vidal, que é um bom jogador. O Miguel Ángel Ramírez, a gente percebe que tem algumas dificuldades para encaixar o setor defensivo do Inter. Percebe-se até justamente no grupo da Libertadores. O Internacional tinha um grupo com o Always Red, desconhecidíssimo da Bolívia, o Deportivo Táchira, que era conhecido como saco de pancada da equipe da Venezuela, e do Olímpia, poderoso, fortíssimo, foi campeão da Libertadores, até campeão mundial em 79, mas não é aquele Olímpia, né? Baixou um pouco o Inter, e nas projeções o Inter faria pelo menos 16 pontos, um empate contra o Olímpia no Paraguai seria o pior dos resultados, o resto iria enfileirar vitórias. Não foi isso que aconteceu, né? O Inter ganhou as duas do Olímpia, mas perdeu para o Always Red da Bolívia, um placar que ninguém acreditou, 2-0 para a equipe boliviana, e perdeu para o Deportivo Táchira da Venezuela por 2-1 na cidade lá na Venezuela. Aí balança, né? Aí a calmaria que era o Inter ficou tumultuada pelo Grêmio. O Grêmio que faz sempre aquela balança grenal, né? A gangorra grenal. O Grêmio que tá muito tranquilo, voando em céu de brigadeiro. E o Inter meio tumultuado, meio confuso. O Miguel Ángel vai ter que arrumar um pouco, ajustar a defesa. O meio de campo tá buscando ali algumas peças. E uma coisa que não pode esquecer, né, o Miguel Ángel Ramírez? Marcos Guilherme não pode ser titular do Internacional, né? Vamos contar com isso. Nada contra o jogador, mas não dá, né? Não dá. Vai ter o Thiago Galhardo, ele é um baita jogador. O Yuri Alberto, também um fundamental jogador. E é isso que o Inter vai se fiar. O Inter provavelmente luta, na pior das hipóteses, pela Libertadores, pela presença de novo da Libertadores. Mas é aquela história. Sonhar, pagar jogador custa. Agora sonhar não custa nada. E o Inter é outro que tem um sonho bem factível para ser campeão brasileiro.